Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência aos nossos vídeos, né? Como prometido aí no vídeo anterior, eu vou fazer uma sequência de vídeos analisando as finais dos regionais que a gente teve, né, do Campeonato Brasileirão de Flag. E a final de hoje que eu vou trazer é o Regional Nordeste masculino, entre o time do Mariners e o Tritões, tá? Então, a gente vai analisar rapidinho esse jogo aqui, tá bom? E, novamente, como eu falei no último vídeo, essa é a minha percepção de jogo, é a minha forma de analisar, não tem nada 100% correto, é a minha visão. Então, caso vocês tenham uma visão diferente do jogo, sobre o que aconteceu e o que poderia ter acontecido, vocês podem acrescentar aí, a gente pode trocar ideia e é legal também saber a percepção de vocês referente ao jogo, tá? Então, aqui, novamente, é a minha percepção, é o que eu considero como um momento chave aqui de vitória por parte do Mariners nesse jogo, tá bom? E aí aqui eu vou fazer de uma forma diferente, porque eu vou começar apresentando o drive que deu a vitória aqui para o Recife Mariners, mas não necessariamente é onde eu considero que foi de fato determinado essa vitória, né? E nem o motivo de que foi determinada a vitória. Então, aqui é o último drive, então a gente está com 2 minutos finais. O juiz tinha acabado de anunciar 2 minutos finais. Então, aqui para o Mariners, qual é o pensamento? Eu quero finalizar esse drive com a bola. Ou seja, eu quero avançar em campo, sem parar o relógio, permanecer dentro de campo, forçar o outro time a chamar os timeouts, fazer o first, né? Obviamente, garantir mais 4 descidas para que assim eu finalize o jogo sem devolver a bola para o Fortaleza Tritões, tá? Então, aqui é com essa postura que o Recife Mariners entra neste último drive do jogo, né? Então, aqui acaba que o Blitzer defleta a bola, o QB ele é obrigado a correr, só que ele faz uma falta aqui, né, de pulo, né? Ele fez essa falta de pulo, ou seja, relógio parado, porque em falta o relógio ele para, e aí os juízes estão discutindo aí o que vão aplicar, né? Mas o principal ponto é relógio parado. Com relógio parado, o objetivo do Mariners, né, se coloca ali um pouco em xeque, porque ele queria o relógio rodando e, enfim, né, perdeu uma descida, né, e aí eles começam ali novamente. A próxima aqui seria uma segunda descida, né, para 20 jardas, com o relógio parado. Então aqui eles vão para a segunda descida, bola completada, parou dentro de campo, recebeu o tackle, objetivo concluído, né, relógio rodando. Então aqui o Fortaleza opta por não pedir o timeout, né? Então, relógio rodando, objetivo concluído aqui para o Mariners. E aí eles vão para a terceira descida. Aqui o Recife ele vai executar uma outra falta, né? Haviam 2 recebedores em movimento no momento do snap, né? Então, isso é uma falta, foi aplicada, mais uma vez, relógio parado, e aí volta ainda um pouquinho, repete-se a terceira descida. Entre aspas, muito entre aspas, aqui eu vou colocar um comentário de que essa falta, por não perder a descida, é até interessante, porque é mais espaço para você gastar mais relógio, né? Mas muito entre aspas, porque você coloca em risco, de fato, finalizar com a bola, que é a conquista do first, né? Então é muito entre aspas aqui, eu jamais faria isso. Eu conquistaria o first sem problema nenhum, mas acaba que você tem mais espaço para gastar mais relógio e finalizar com a bola. Mas, enfim, é algo muito, muito arriscado. Passe completo, ficou dentro de campo, né? Não optou por atacar ali, continuando pela sideline.
ficou ali na linha de 1 a 2 jardas para o first. Relógio rodando, né? Só que aqui vai ser pedido um timeout. Aqui foi pedido um timeout, então vai sobrar mais ou menos uns 58 segundos aqui, né? Não é o que tá aqui no coisa, mas o juiz ele anuncia mais ou menos uns 58 segundos. Mas aqui pro Mariners é só o quê? Se ele fizer o first, o Fortaleza só vai ter mais um timeout. Ele consegue ajoelhar 4 vezes e finalizar com a bola, né? Então, a única coisa que eles estão pensando aqui, eu preciso fazer o first. E o Fortaleza, ao contrário, né? Eu preciso segurar esse first. Aqui foi já arrumado, ó lá, tinha 56 segundos. Aí eles arrumaram ali na transmissão. Então aqui Fortaleza se coloca numa posição mais agressiva, né? Mais um mano a mano aqui, aparentemente, para realmente proteger desse toss rápido, né? Desse passe rápido ali para a conquista do first. Só que aí acaba vazando ali, né? O defensor acaba olhando muito para o quarterback e uma rota vertical acaba passando, né? Então eles até conseguem fechar bem nessa primeira linha aqui para recepção, só que, enfim, acabaram se preocupando muito com a linha e esquecendo das costas, né? Então, enfim, acontece este ponto. E aí o Mariners aqui, com a conquista do first, eles optam aí por ajoelhar todas as vezes e já garantir a sua vitória, né? Bom, eu poderia dizer que esse a gente chama de one and done, né? Então, fez o first, acabou o jogo. É mais ou menos isso. Eu poderia dizer que esse situacional foi o que definiu o jogo, né? Tipo, terem controlado o relógio, controlado as suas execuções para permanecer dentro de campo, né? E feito o first como o ponto-chave de ter essa vitória, né? Só que eu queria, e eu não vou falar que foi, nossa, este motivo que ocasionou a derrota do Fortaleza Tritões, mas foi algo que pode ter começado a comprometer, né? Então, no final do primeiro tempo, o Fortaleza Tritões ele consegue diminuir a diferença que eles estavam do Recife Mariners, né? Eles estavam em 2 posses no primeiro tempo e no final do segundo tempo, desculpa, no final do primeiro tempo o Tritões ele consegue diminuir esse placar, né? E voltam com a posse no segundo tempo. Tô só tentando achar aqui o ponto certinho. Aqui já é o drive do segundo tempo, tá? Então, é aqui que eu quero começar a mostrar para vocês. Então, aqui o Fortaleza, ele conquista o first down através de uma falta, né? Uma falta de interferência de passe ou de contato, enfim, foi aplicado a falta e eles conseguiram o first, né? Aqui eles estão com a diferença de menos de uma posse, né? Então, a diferença aqui de 5 pontos, um TD seco já vira o placar, né? Então, sem a conversão, sem se preocupar com a conversão, eles já viram o placar. Então, aqui é o início do segundo tempo. É realmente, é o primeiro drive do segundo tempo. E eles estão com a bola. Eu considero que eles atuaram muito com o processamento vertical, né? Então, sempre lendo muito a vertical e depois vindo para o check down. Só que a defesa do Recife Marinas é uma boa defesa. E quando eles voltavam para o check down, muitas vezes já não tinha mais a leitura do curto, né? Então, acabou que eles optaram por fazer um processamento vertical, né? Fazendo essa leitura, né? Top-down, então sempre vem da rota mais vertical e depois vindo para o check down, que é a rota mais curta. Só que sempre a rota mais curta estava bem, bem marcada, né? Eles deram um match certinho no curto, né? Eles não estavam deixando por muito tempo curto. Então, talvez sair com jogadas mais de quick game, de fato, passes rápidos, né? Avançando em campo. Então, construir o drive de uma maneira mais progressiva, né? Até porque aqui a gente não tinha pressa de pontuar, né? Aqui a gente estava no início do segundo tempo, a vantagem, entre aspas, está na minha mão, né? Eu posso ter a vantagem se eu trabalhar de uma forma mais tranquila e construtiva, né? Só que aí aqui, primeira descida, passe incompleto,
Segunda descida, um passe vertical também incompleto. E aí a gente se coloca numa terceira longa, né? Para o Mariners aqui tá perfeito. Uma terceira para 20 yardas, né? Posso entregar ali à frente, porque eu não preciso me preocupar. Vou segurar o topo, não preciso agressivar numas rotas curtas, porque ainda assim vai ser uma quarta longa, né? Então aqui o Recife Mariners trabalha de uma forma bem mais tranquila, né? Podendo ceder e sem agressivar o curto, né? Forçando o QB a lançar nessa rota mais curta. E aí, beleza, é uma quarta para 15, uma quarta para 12, né? Que é uma situação, entre aspas, tranquila aqui para a defesa, né? E assim se faz. Então, Fortaleza vai para essa quarta longa e acaba sendo um passe incompleto aqui, volta o Mariners e amplia o placar. Então, eu considero essa situação aqui do jogo um ponto crucial, porque ampliar o placar na segunda parte do jogo é muito complicado, porque é difícil de você voltar, né? Apesar, porque o outro time ele entra muito nessa situação de controlar as posses, de controlar o relógio, de controlar a situação. Se eu tenho vantagem, eu posso controlar o jogo e impedir que o seu ataque entre com tanta facilidade, ou impedir dar muito tempo para o outro ataque pontuar, sabe? Então, aqui o Mariners ele vai ampliar o placar e vai colocar a situação do Tritões mais complicada, porque ele vai precisar pontuar rápido para conseguir ter a última posse. Então, acaba que uma situação que não era de urgência, né? Ele podia construir e virar o jogo, acaba uma situação de urgência aqui. Então, aqui a gente tem 6 minutos no relógio, o Tritões está duas posses atrás, né? E ele precisa pontuar rápido, porque se ele demora muito nesse drive, acontece o que aconteceu. O Mariners entra com praticamente 2 minutos apenas e eles controlam e cozinham o jogo, não te dando a última posse, e aí você, né, não tem a chance de virar novamente. Então, esse controle de posses ele é muito importante. Saber quando manter a calma e construir e saber quando agressivar, né? Qual é a minha necessidade aqui? Então, eu considero que o Tritões entrou em situação de terceiras e quartas longas em algumas situações que acabou prejudicando aqui o jogo, né? Comprometeu um pouquinho. Aqui eles começam bem, né? Começam aqui no curto, ganhando boas jardas, logo de primeira descida. Só que na segunda descida, a gente tem mais um bom ganho. Ah, não, eu não sei se é agora na segunda ou na terceira. Mas eles é aqui nessa corrida. Então, mais uma situação de bom ganho, só que defesa inteligente veio, parou, se posicionou, forçou a falta, falta ofensiva, e aí a gente vai novamente para o que eu falei que prejudicou aqui o Fortaleza Tritões. Terceira longa, né? Então, terceira longa que prejudicou bastante aqui o ataque do Fortaleza, tá? E aí, o que que acontece nessa terceira longa? Foi um passe incompleto, né? Foi uma bola média aqui, né? Um passe incompleto. E numa quarta muito longa, eles conseguiram achar uma bola lá no fundo do endzone, o QB lançou de campo inteiro, que foi o que ainda manteve, né, a esperança aqui do Tritões, podendo ainda, né, ter a última posse e pontuar. Só que aí acontece aquele drive do Recife Mariners, eles conquistam o first e aí acaba o jogo, né? Mas enfim, se colocando em situações complicadas de terceiras e quartas longas, é o que eu considerei aqui como prejudicial aqui pro Tritões, tá bom? Bom, era isso. Espero que tenha sido, no mínimo, interessante aí para vocês. Qualquer comentário pode deixar aí, vamos bater papo, fechou? E tamo junto. Qualquer coisa pode mandar mensagem. Valeu.